Aê! Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História 1, né? Engraçado, né, que História 1 está para o segundo ano, História 2 está para o terceiro ano, mas enfim, de História 1 com vocês aqui do segundo ano do curso Técnico Integrado em Biotecnologia, tá? Hoje vamos falar um pouquinho de civilização do Nilo, né? Ou a Nile Civilizations, né? As civilizações que vão ocorrer ali, né, dentro do Rio Nilo. E aí, assim, dentro e fora, né? Nas duas laterais, né? Então, nós estamos falando de Egito, propriamente dito, dos povos tribálicos da Líbia e os povos, né, do reino Kush, né? Que estão a sul, né, do Nilo e que vão formar a Núbia, tá? A Níbia, tá? Então, é esse aqui o caminho que a gente vai passar por hoje. É claro que a civilização egípcia tem um bocado de coisas, os cuxitas também, mas a gente vai fazer aquilo que a gente tem feito sempre, né, que é um olhar bem panorâmico sobre o nosso conteúdo, né? A aula de hoje é com vocês da biotecnologia, mas aqui os nossos colegas também da química vão assistir depois. Vamos então falar um pouco sobre essas grandes civilizações que se formam a partir do Rio Nilo. Vamos lembrar um pouco aqui que os mesopotâmicos também se desenvolvem a partir do Rio Nilo. A importância do Rio Jordão também para os hebreus, né? Na verdade, toda a civilização que vai permitir a passagem do nomadismo para o sedentarismo necessita de rio. Porque nós estamos falando de terras agricultáveis. Então, todas as civilizações, inclusive o processo de formação mítico, mitológico, religioso, né, se dá em volta de ritos agrários ou de uma compreensão de ciclos da terra. Tanto que essa era uma preocupação da época, né? O que faz a terra, né, ter esses ciclos, né? Isso não seria manifestação do divino, né? Uma hora o rio sobe, né, eu tenho uma enchente, depois o rio desce. E como é que isso funciona? Né? Tanto que o historiador grego Heródoto, né, vai falar que o Egito não existiria sem o Nilo. A famosa frase, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. É claro que hoje a gente já sabe na história que não é bem assim, né? O Egito não é uma dádiva pura e simplesmente do Rio Nilo. Talvez a formação do Alto, do Baixo Egito, né, antes de Menés, a formação da Núbia, dos povos cuxitas no início dos tempos, obviamente denota uma passagem da pré-história neolítica para a história, né? Mas são as obras de irrigação e a formação de um estado que vão dar contornos, de fato, históricos a esse processo civilizacional, tá? Então vamos a partir então, né, do Nilo compreender, afinal de contas, como se desenvolve essa grande civilização que vai trazer diversos avanços, né, culturais, econômicos, sociais, né, para a história humana, né? Então, a gente sempre começa com esses starting points, né, com alguns pontos para a gente compreender o espaço, que é, então, algo de ver, olhar para o Vale do Nilo, né? A gente tem... Gente, quando a gente fala em Alto Egito, né, a gente está falando no mapa da parte baixa, né? Na verdade, o quê? A gente tem o Baixo Egito na foz, no delta, né, do Rio Nilo, né? A junção do Nilo, a foz as foz, né, do Nilo com o mar Mediterrâneo. Então, eu tenho o baixo, porque são de fato terras mais baixas, tá? Quando eu vou subindo ou descendo no mapa, mas eu vou subindo, né? Porque de fato vão ter uma série de cataratas, vão ter, né, regiões de fato, né, com cascatas, tá? E aí eu tenho o Alto Nilo, tá? Aqui este mapa ele mostra, obviamente, áreas férteis. Essas áreas férteis, elas estão em volta,
desse Nilo, né? Só a área fértil faz o Egito ser o Egito, a Núbia ser o Egito, né? O reino Cush, né? Os Cuxitas serem o que são? Não, não é só isso aqui. É o fato deles criarem um estado que se inicia pelas cheias do Nilo, mas que vai ser potente, vai se tornar de fato uma civilização por conta do uso do rio Nilo por intermédio da criação de agricultura, que eu já coloquei aqui, que vão ser as obras públicas, principalmente no Egito, né? As obras públicas, né, dos canais de irrigação. Então, vamos lá. Isso é importantíssimo a gente colocar. Quando se fala de Egito, a gente lembra logo da Esfinge e das grandes pirâmides. A gente quer ver Quéops, Quéfren, Miquerinos, o Vale dos Reis, né? A gente quer compreender aquilo ali, né? Acha que uma pirâmide é são as grandes obras arquitetônicas do Egito. As tumbas funerárias, elas são importantes obras emblemáticas que mostram o poder da engenharia e da matemática egípcia. Só que o que faz a civilização ser a civilização é uma outra obra maior, que são as obras dos canais de irrigação. Tá? Aqui nós temos, então, um mapa um pouco mais alargado, né? Mas aqui com o Império Cuxita embaixo e o Império Egípcio em cima. Eu quero trazer aqui 3 grandes cidades, tá? Eu vou começar com Mênfis, que é a grande cidade do antigo império, né? A partir da unificação egípcia promovida por Menés, né? A capital se torna Mênfis, e aí Menés vai se tornar o primeiro grande faraó ou a primeira dinastia, tá? Quando a gente fala de dinastias egípcias, gente, nós estamos falando de, na verdade, 31 dinastias. É essa a história do Egito. Ela vai se desenvolver a partir de. A gente divide classicamente a história em Antigo Império, né, que se forma a partir de Mênfis e a partir de Menés. Depois nós temos o Médio Império, né, que é um império um pouco mais. William, vou desativar o seu som, tá? Beleza? Nós temos o Médio Império, que é um período curto de transição depois das crises dos nomarcas e dos sacerdotes, tá? Que é a nona dinastia, que é a dinastia tebana. Então a gente sai de Mênfis, então aí eu já tenho aqui 1000 anos praticamente de antigo império. Depois eu venho para Tebas, tranquilo, tranquilo. Né? Vai formar a nona dinastia. E aí, então, é em Tebas, de fato, que a gente tem, depois das invasões dos Ixos, o novo império, e aí mais 1000 anos de história egípcia. Né? Uma parte exitosa do novo império, né? E uma parte, aí vai começar os processos de invasão, e aí, né, a gente vai ter invasões, né, hititas, assírias, persas, né? Vamos na ordem, né? Hititas, assírias, persas, macedônicas, gregas, romanas, tá? Então, e aí, obviamente, toda a decadência do novo império, tá? Mas então, antigo império, médio império, novo império, Nilo, tá? Vamos dar sequência aqui. Isso aqui não tá legal, né? Tem que ir melhor assim, né? Para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Vamos lá. O Reino do Egito. A ideia principal aqui é o Egito foi uma das civilizações mais estáveis e duradouras do mundo antigo, né? Por que duradoura e estável? Porque nós estamos falando de praticamente 5.000 anos de história. Alguns começam a contar 5.000 antes de Cristo, alguns começam a contar a partir da formação
do Antigo Império, que é 3.200 a.C., e a gente vai por volta até 500 depois de Cristo. Fato é, hoje existe um país chamado Egito. Então, a civilização egípcia, né, de fato, mantém seu curso aí também enquanto nação pelo período medieval, pela modernidade e pela contemporaneidade. Então, nós estamos falando o quê? Mesmo que a gente considere Menés a marca do surgimento, ou os nomos, né, que aí vai para 5.000 a.C., não importa o começo, nós estamos falando então de pelo menos 5.000 a 7.000 anos de história de uma civilização que mantém suas marcas, ora, né, com o auge, o esplendor da antiguidade oriental, e hoje uma nação. Nós não temos uma nação assíria. Nós não temos uma nação. E nem que se a gente saia aqui do Oriente e vá, nós não temos no norte, nós não temos uma nação teotônica, né? Nós não temos uma nação gaulesa, né? Que se a gente pega ali a península, já a península não, né? Já o continente europeu. Nós não temos uma nação, sei lá, jônica, né? Os jônios deram lugar às suas as junções com os dórios e tal, e vão formar a Hélade, né? E aí, da partir da civilização, isso vai ter todo um processo. Mas o Egito se mantém, tá? Então, tá aí já um pouco do esplendor ou da importância de se falar do Egito. Tá, então, o Egito primitivo, a principal característica física mais importante é o próprio Nilo, né? São 4.000 milhas de comprimento, flui por todo o deserto do Saara, né? É o rio mais longo, né, do planeta, né? Não é o mais caudaloso, né? Que é o nosso aqui, que é a nossa bacia amazônica. Mas em comprimento é o rio mais comprido do mundo, e sem as águas do Nilo, ninguém conseguiria viver lá. Até porque nós estamos falando de um processo de desertificação bastante acentuado desde a antiguidade. Óbvio que muito menos do que hoje, né? Tinha muito mais áreas agricultáveis, mas fato é que agricultura mesmo, né? A gente vai ter com os canais de irrigação, para além ali do margeamento do Nilo, né? O Nilo inundava todos os anos, inclusive isso chamava muita atenção dos seus habitantes, né? Consideravam que era de fato uma bênção da natureza, né? Porque, obviamente, quando o Nilo voltava ao leito normal, aquela terra úmida que a gente vê nos hieróglifos repletas de papiro, não estavam apenas repletas de papiro, né? A gente costuma ver aqui os pendões de papiro e fala: opa, parece que o egípcio vai viver comendo papiro, né? E não é essa a leitura, né? A gente está falando, na verdade, o quê? De arroz. Nós estamos falando aqui de cereais, tá? Então, é uma civilização que vai ter uma grande produção de cereais, então de uma terra que, obviamente, é agricultável graças à fertilidade, ora das cheias do Nilo, ora das obras públicas iniciadas no Antigo Império. Enchentes previsíveis com chuvas de primavera, essas enchentes deixavam um lodo preto e rico, o humus, e a faixa estrela de solo tornou-se o lar da civilização egípcia. Que bonitinho, né? O lar da civilização egípcia, né? Vamos lá, então aqui mais uma vez uma foto, né, da área desertificada, né? Nós temos uma região que é chamada de deserto leste, né, que vai fazer, né, vai se encontrar com a península do Sinai, né, e um lado que é o deserto oeste. Para baixo, então, eu tenho Alto Egito, né? Para cima, no delta, eu tenho o Baixo Egito. E tem uma diferença topográfica mesmo, tá? É alto porque é mais alto mesmo, tá? Vamos seguindo então. Características geográficas: o delta, né, o Baixo Egito. O solo mais fértil do Egito está no delta, depósitos de sedimentos na foz do rio, terra vermelha inabitável, mas com proteção. E as cataratas, né, o Alto Egito,
né? O Nilo vai fornecer proteção, passou por cataratas para o sul, correntes e cachoeiras impossibilitam a navegação. Então, no delta ele é navegável. Nas cataratas, obviamente, né, por questões, né, ele não é navegável. Aqui temos o delta, hoje o delta do Nilo, né, as foz do Nilo, tem muitos lagos ali também, na divisa com a península do Sinai, tá? Aqui, grandes cidades egípcias, o Cairo, né, no Baixo Egito, Luxor, que já foi também capital, cidades menores. Abu Simbel, Simbel teve alguma importância também, mas aqui acho que o que faltou, que tinha que ter aqui era Mênfis e Tebas. A beleza do Nilo, ó. Bonitão. Isso aqui tudo aqui ficava cheio de água, né? Então quando tem cheio, isso aqui tá na baixa. Que abaixo, o Baixo Egito, né? Tem gente que tá falando que já é navegável. Tá? E aqui as cataratas, aqui para o Alto Egito. Tá? O que começa então a se formar ali, então são dois reinos bem distintos, né? Dois reinos. Primeiras aldeias agrícolas já em 5000 a.C., Reino do Norte, Baixo Egito, clima ameno, a deusa era uma cobra, que era adorada. Reino do Sul, Alto Egito, clima mais quente, né? Rezava, então, adorava uma deusa que era um abutre, tá? Professor, o que essa cobra e esse abutre tem a ver, tá? Porque é o seguinte, a junção da cobra e do abutre é que, de fato, vai formar, né, as primeiras mitologias egípcias, tá? O que acontecia? Dá para falar que tinha cidade-estado aqui nesse reino dividido? Não tinham cidades-estados. O que a gente tinha eram chamados nomos. Nomos eram uma espécie de famílias, tá? Tanto que essas famílias, elas vão continuar, o pai dessas famílias, elas são patriarcais também, os pais dessas famílias, né? Se a gente pega a civilização grega, nos gregos chamam esses nomos de genos, tá? Era genos, frátrias, né? Que eram organizações clã fatriais, era um clã, na verdade, o nome. Mas durante toda a história egípcia, seja no Antigo, no Médio ou no Novo Império, né? Não importa se na dinastia 1 ou na 31ª, né? Os chefes dos nomos representam a elite política, né, dos reinos. Então, o faraó, obviamente, era o deus, era a encarnação do Deus vivo, mas a classe sacerdotal e a classe econômica dirigente, que vai formar a burocracia estatal, ela é formada pelos chefes dos nomos. Quando não temos ainda um líder uno, né, um faraó, se são os chefes dos nomos que organizam a vida política, nós estamos falando de uma nomo ou nomarquia, os nomarcas, tá? Inclusive, são toda hora que o faraó enfraquece, quem toma o poder ou começa a representar o poder são os nomarcas. Espera aí, Gabriel. Eu queria saber se esses povos aí, eles que se dividiram em Alto e em Baixo Egito, ou isso foi uma divisão posterior? Porque quando você pensa assim nesses nomos se dividirem, eu sou do Alto Egito, eu sou do Baixo Egito, a gente pensa que eles são meio que um povo só que se divide pela família. Mas essa divisão é posterior, então eles não se reconheciam como um povo só. Não se reconheciam como um povo só. Eles se reconheciam como tribos. Entendeu? Então eles não tinham uma ideia de ancestralidade. Obviamente que as tribos mais próximas poderiam ser formadas a partir da dissidência de tribos anteriores. Mas nós estamos falando aqui de gerações, Gabriel,
que vão estar dando origem a povos que estão divididos geograficamente. Então, isso de alto e baixo é uma mudança imposta pela própria geografia do Nilo. Entendeu? Mas que são, pensa o seguinte, se eu estou fazendo a passagem da pré-história para a história, eu estou fazendo a passagem de tribos nômades, que aos poucos vão se tornar seminômades e depois vão se tornar sedentárias com a agricultura. E aí, então, ao se tornar sedentárias, a gente começa a ter o quê? Um volume maior de pessoas. Esse avolumado de pessoas vai passando aí 100 anos, você reconhece ainda o seu primo. 200 anos, você talvez já não reconheça mais o seu primo. Então, nós vamos começar a dividir as heranças e ter uma ideia de classe social. Então, a gente vai deixando aos poucos de ser parente. Então, essa ideia de que, né, nós representamos um mesmo povo, vírgula, né? Nós agora, por exemplo, na idade contemporânea, nós não reconhecemos, né, os nossos parentes. Vamos pensar que aqui a gente tem uma lembrança aqui de parentesco que ela vai no máximo 4 gerações, né? Isso no contemporâneo. Na Bíblia é chamado de patrícios, né? Vamos lá. O termo patrício já é um termo romano, né? Se a gente pega o termo grego, é eupátrida para os atenienses ou esparciata para os espartanos. Mas a ideia é de cidadania, tá? A gente tem uma compreensão de genótipa, ou de genos, ou de clãs, ou de tribos, tá? Então, se compreendiam como grandes famílias que aos poucos não vão se reconhecendo mais, porque vai Então, passando o professor, tempo e uma distância. eu Pode falar, perguntei Guilherme. isso mais porque a gente vê, por exemplo, o mundo grego. São várias tribos separadas que têm Uhum, suas próprias organizações políticas e religiosas, mas eles não todos se organizam como meio que um povo só. Tem o povo grego e uhum, polis dentro delas, mas os uhum, egípcios não se reconheciam dessa forma, né? uhum. Sim. A ideia de gen começa há 5 mil anos como gens. Então, essa expressão de geno ou gens, ela existe tanto para gregos, quanto para egípcios, quanto para mesopotâmios. O lance é, os gens, eles vão aos poucos se tornando tribos maiores, que no Egito vão se chamar nomos, tá? Mas aí vão ter vários povos, nos hebreus vão se chamar de tribos, tá? Se são patrícios, ou seja, são parentes, né? A palavra, André, patrício vem de patre, né? De pai, né? São os filhos de mesmo pai. Aqui não pegar aqui o nome do que o André colocou. Apesar de que a concepção de patrice é italiana, né? No caso é latina, tá? Mas a ideia são ancestrais comuns em tribos mais familiares. E aí, óbvio, se eu tenho 20 filhos, o filho, lembra a questão do direito de herança? O filho mais velho talvez vai pegar tudo, ou eles começam a dividir, entrar os irmãos em dissonância, os irmãos entram em guerra por conta de terra, né? Vão formar outras tribos. A partir do momento que eu tenho a junção aí de outras, não são mais um gen, que eles já estão se guerreando por conta de terra, nós já temos já uma organização nomática, né? Uma nomarquia, né, por exemplo, no caso do Egito, que é formada então por um conjunto tribálico. O lance é, por conta da divisão geográfica, vão ter as tribos egípcias do norte, ou seja, né, as tribos egípcias do Baixo Egito, ou seja, da foz do Nilo, e as tribos egípcias, ou seja, os nomos, que vão se formar no sul, no Alto Egito, né? Não tinha um chefe, não tinham vários chefes, que eram os chefes de família, que eram os nomarcas. Então, a pré-história egípcia, antes de ter um império egípcio, nós tínhamos uma como nomar, né? Nomarquia. Esses nomarcas
vão continuar dando problema no Egito aí por conta da classe sacerdotal, uma casta sacerdotal e burocrática nomarca, que vai sempre colocar, quando o faraó não estiver bem, vão questionar o poder, né, desse faraó e muitas vezes tomar o poder. Tá? Então, com o passar do tempo, os dois reinos, eu vou falar ainda sobre a cobra e sobre o abutre, mas enfim, dois reinos vão se unificar então por volta de 1100 anos antes de Cristo, formando as dinastias tinitas, tá? Porque se davam na cidade de Tines, tá? E até então que se vai deslocar de Tines, que foi a primeira capital, capital para Mênfis. Tem um acento circunflexo no E. Por conta de Menés. A nomarquia é depois da unificação, certo? Não. Ela é antes, André, da unificação. Ela é antes e vai se manter durante. Os líderes individuais dos seus nomos vão continuar tendo, eles vão formar a elite, né, política e econômica, né, dos governos dos faraós. Então, a pergunta não é se ela é antes ou depois da unificação. Ela é antes da unificação como único poder político, e depois do poder político, quando se instaura um chefe dos reinos, que é o faraó, elas vão existir, os nomarcas, como chefes burocratas, né? Como, sei lá, como se fosse uma espécie de... Não pode falar. Na história do Brasil, colônia, a gente tinha os homens bons, que eram os senhores de engenho que formavam as câmaras municipais. Né? Tinha lá o governador geral ou o capitão do natário antes dos governos gerais, mas quem mandavam mesmo eram os donos de Sesmaria, os antigos donos de Sesmaria, que vão ser os senhores de engenho, não é isso? Então, a nomarquia, ela existia como a única forma de autoridade anterior à unificação, e depois da unificação elas vão continuar existindo como classe de governo. Perfeito? Óbvio que os nomarcas estão, depois da unificação, abaixo do faraó. É como se o nomarca chegasse e falar: eu reconheço o faraó como um deus encarnado e pelo bem, né? E como ele é mais poderoso, pelo bem da minha cidade, como o bem da minha vila, como o bem do meu nomo, né? Da minha tribo, eu respeito o governo do soberano faraó, né? E aí o que acontece? Quando tá bem o faraó, olha, o faraó, Deus vivo. Quando o faraó tá mal, esse Deus não tá bem, não, né? Vamos mudar a dinastia. E aí o que acontece? Por algum problema, coisa ou outra, essa dinastia ela vai mudar 31 vezes, né? Nesses 3.000 anos aí que a gente está contando, 3.000, 4.000 anos aí. Então, a partir, né, 3.000 não, né? A partir de 3.200 antes de Cristo a 500 depois de Cristo, que é o período das dinastias, né? Então, em 3.100, a gente tem, obviamente, a formação do Estado Unificado Egípcio, e isso vai se manter até o 586. Alguns falam 517, né? A gente tem ali todo o envolvimento ali do Império Egípcio com a posterior à queda do Império Romano do Ocidente, né? Lembra que o Império Romano do Ocidente cai em 476, né? Depois de Cristo, né? E aí lembra passagem para Constantinopla. Então, o Império Egípcio subsiste até um pouco depois da queda do Império Romano do Ocidente.
Mas vamos lá, vamos seguir. Então a capital sai da dinastia Tinita, né, de Tines, e a capital do Império Unificado mesmo se torna Mênfis. E aí o primeiro grande faraó unificador, ele adota os dois símbolos, a cobra e o abutre, né? E vai ser aqui a primeira das 31 dinastias, né? Que a gente tem alguns, né, desenhos egípcios, né? Sempre com essa postura hierática, chamada de postura hierática, né? Que é a cabeça em perfil e o corpo para frente. É a os clássicos desenhos egípcios, né? Mostrando as duas pernas e os dois braços e o rosto virado, né, de perfil. Chama-se postura hierática. Óbvio que isso aqui a gente está falando, né, de um desenvolvimento daquilo que era uma pintura pictórica, né, e que vai se desenvolvendo com o tempo. A gente está falando aqui de uma forma de registro gráfico da vida comum, do cotidiano egípcio, aqui fazendo a colheita, né, e o arado, o uso de animais domésticos, tá? No caso aqui, a importância dessa invenção que é o arado, né, do uso dos canais de irrigação, mas a cena cotidiana egípcia sendo retratada dessa maneira, né? Mas eu quero chegar nisso aqui, a junção dos dois impérios, dos dois reinos, se dando aqui com Wadjet, que é a deusa cobra, e aí que vocês veem aqui, ó, no alto da cabeça dos faraós, você sempre vai encontrar uma cobra. Se neste faraó, né, tiver também um abutre, a cobra e o abutre representa que este faraó é um faraó do baixo e do alto império. Se tiver só a cobra, né, baixo império. Se tiver só o abutre, alto império. Né? Mas então aqui a gente tem a deusa Adjet, e aqui nesse entalhe mais de templo, né, mais à esquerda, você consegue ver Horus, né? Horus, né, que é o falcão, né, tendo os seus pés sobre uma serpente. Então é o domínio de Horus sobre o que está escrito aqui, né? O domínio de Horus sobre o Baixo Império. E aí você consegue ver na coroa de Horus a coroa do Alto Império e do Baixo Império. Essa coroa interna, vocês conseguem ver que ela é dividida em duas partes? Ela é uma coroa interna, seria, se a gente pudesse ver as cores do entalhe, ela seria branca, né? Ela representa a coroa do Alto Império e por fora a vermelha do Baixo Império. Então, estou falando aqui, obviamente, você vê essa cruz aqui, é a cruz da divindade, né? Então, Horus, né? Ou aqui no caso, que é o filho de Ra, né? Ele está representando aqui, pode estar representando o próprio faraó, né? Dominando o baixo e o alto império. O abutre, a deusa abutre, é Nekbet, né, que é a deusa abutre, e a gente vê do mesmo modo. Nessa aqui, no entalhe, a gente vê Nekbet, né, com uma coroa apenas do alto império, tá? Então tem aqui o símbolo do divino, né, que não é um qualquer abutre aí, né, um abutre que carrega um símbolo do divino, né? E a gente tem isso aqui, então, né? Aqui o Menés e a junção, então, do alto Egito com o baixo Egito, né? Então tem a junção, né, do abutre com a serpente. Cada faraó a partir de agora, então, vai ter
a sua relação de poder estabelecida através de seu selo, tá? Coloco isso aqui, né, porque toda vez que morria um faraó, seus selos ou suas riquezas eram enterradas com ele. Para se manter, acontecia que muitos filhos, né, não colocava tudo aquilo, pô, é sacanagem, né? Papai levar tudo, colocava o seu selo em cima do selo do pai, tá? Então mudava a história. Então muitos selos eram quebrados, tinham que ser refeitos, porque, né, quebrava, né, o selo paterno, porque o que tivesse o selo do pai tinha que ser enterrado com ele, colocava o seu selo em cima e se tentava então fazer passar essa fase, né? Tipo, papai não vai levar tudo, né? Os faraós não eram tão assim bobos assim, né? Então, esse reino antigo. Muitas das instituições pelas quais a civilização egípcia é conhecida foram criadas durante este período que começa por volta de 2650, né? As pirâmides, né, foram a grande maioria construídas aqui no Antigo Império, né? E no Médio Império também. Começou a tradição da construção das pirâmides. As maiores, né, são localizadas perto de Gizé, né, que é conhecido também como Vale dos Reis, né? Construído como tumbas para governantes. A câmara era oca, obviamente, para o sepultamento. Os tesouros eram enterrados com o faraó. Existiam ali armadilhas mortais das pirâmides, até para se evitar os saques. E o design vai mudando para os lados, né, com o tempo, né? Mas, né? Até porque as pirâmides dos cuxitas era mais fina e mais comprida. Vocês lembram que as pirâmides mesopotâmicas não tinham um topo, eram mais chatas, que eram os zigurates. Então a arquitetura da época vai mudando. Mas as clássicas pirâmides, né, que a gente vê de Gizé, né, e do Vale dos Reis, e as principais Quéops, Quefren e Miquerinos, né, são pirâmides, né, de uma construção um pouco mais clássica, né, que teria a ideia de ser uma pirâmide aí de base quadrangular, né? Hoje não dá nem para falar em geometria de pirâmide de outra base, gente, mas existem a pirâmide pode ter base triangular, tá? A construção das pirâmides exigiu grande planejamento e habilidade, ordenado quanto os reis assumiam o trono, assumia o trono, já começava a construir a sua tumba, já construídas de dentro para fora, e obviamente, né, de dentro para fora significa que elas eram. Não tem nem não consigo nem pensar como é que alguém conseguiria entender que a pirâmide vai ser construída de fora para dentro, né? Porque se são blocos absurdos de pedra, né, e que vai demorar anos para serem construídas, né? Então, obviamente que é de dentro para fora, mas é porque se faziam a tumba da rainha, ou a tumba das rainhas, né? Porque o faraó tinha várias rainhas, né? Então, tinha a tumba das rainhas, o lugar de colocar os tesouros, inclusive o sarcófago, tudo era montado, né, com bastante antecedência, tá? Não era construído por escravos. Isso aí é bom a gente colocar isso, né? Porque quando às vezes a gente vê aqueles filmes lá, né, inclusive os cristãos, né, no caso dos judeus, né, tal, aí você vê assim, né, os judeus construindo pirâmides e papapá, velho, não tem nada disso, né? Escravo não construía pirâmide, né? Eram os próprios trabalhadores, inclusive havia um grau de especialização tremendo, né, que coordenavam os trabalhos, né, para a construção das pirâmides. Então era a própria população egípcia, tá? Você podia colocar o escravo para quebrar as pedras, mas o processo de construção mesmo se dava com os trabalhadores, porque nós estamos falando de um regime teocrático. Isso é importantíssimo estar colocando. O que significa um regime teocrático? Significa que é Deus que está comandando. Então as pessoas não se sentiam escravizadas trabalhando para o faraó. Elas estavam construindo o império, tá? Mesmo que estivessem vivendo em pobreza.
Tá, aqui, você não vai estudar aqui na civilização egípcia a revolta dos camponeses contra a construção da pirâmide de Quéops. Não se tinha isso na cabeça, né? Então, os camponeses eram obrigados a trabalhar um mês por ano na construção das pirâmides, um trabalho muito severo, tá? E depois voltavam para a área agrícola. Gente, vamos pensar outra coisa aqui. 90% da civilização egípcia, né, era camponesa. Então, nós estamos falando de uma grande concentração de pessoas, tá? E os artesãos profissionais, como arquitetos e artistas, né, que estariam ali empenhados nesse processo de construção. Aqui mais uma pirâmide. É coisa bonita demais de se ver, né? Vocês estão vendo aqui que tipo, a gente tem aquela ideia de pirâmide gigantona, né? Às vezes o faraó morria antes, né, gente? Então tinha pirâmides pequenininhas, né? Então é o seguinte, tá em esplendor, teve uma vida longa, imperador com pirâmide grande. Comparar o tamanho das pirâmides aqui, né, gente? Agora, teve problemas econômicos, foram dinastias mais pobres, né? Por exemplo, a oitava dinastia, que foi a dinastia que foi questionada pelos nomarcas e que caiu no Antigo Império, não dava tempo não teve tempo para o faraó construir pirâmide gigantesca, né? Então, esplendor, né? Estamos lá no auge da coisa, né? Então, grandes pirâmides, se não pequenas pirâmides. Sofia. Eu vi em algum lugar na internet, não muito confiável, que as pirâmides eram brancas, isso é verdade? Olha, o que é branco? Branco é cal? Sim, se for Sim. questão do cal, sim, as pirâmides elas eram pintadas com cal. Uhum. Agora o lance vocês sabem que a pintura de cal, o cal é um pó, né? E ele é o tipo que a gente usa ali na casa para preparar a coisa. Não dava para pintar de outra coisa, mas sim eram brancas. Brancas de cal. Que gente, pedra é essa cor aqui mesmo, tá? As pirâmides são dessa cor aqui, tá? O lance é que se jogava cal sobre elas e elas tinham esse aspecto bonitinho aí que do imaginário agora vocês pensando agora né, pintadinha de branco, tá? Mas é isso aí mesmo. Pena da oitava dinastia. Ai, ai, pena de Cleópatra, que nem Faraó foi. Então aqui nós temos a Esfinge, né? A gente está falando do Vale dos Reis, né? E aí aqui então seria à esquerda estaria Miquerinos, ali seria a pirâmide de Quéops. Acho que eu coloquei uma aqui, né? Aqui a gente consegue ver melhor, né? A menor das três aqui é de Miquerinos, a do meio de Quéops e a da direita de Quéfren. Professor? Aqui, ó. Inclusive a gente consegue ver o mapa aqui do Vale dos Reis, né? A mais baixa aqui, Miquerinos, Kefren e Quéops e Kefren aqui ao lado. Alô, pode falar? Alô. Parece que eu tô no coisa, né? Não, eu tenho uma dúvida. Qual era a diferença, por exemplo, entre para que servia a pirâmide e a esfinge? Porque para mim, assim, eu nunca entendia isso. O pessoal falava que a esfinge enterrava o faraó, mas a pirâmide também. E eu fico confuso até hoje o que era cada um. Não, beleza. A esfinge é apenas um monumento, não tem ninguém enterrado dentro da esfinge, tá? As pessoas estão enterradas mesmo, né? Enterradas não é bem o nome, né? Porque nem embaixo da terra estão, né? São sepultamentos, né? Então o que acontece? Então os corpos são colocados dentro das pirâmides ou de cemitérios, porque não é todo mundo que entrava dentro de um templo funerário. A pirâmide, na verdade, é um templo funerário, ok? E aí o que acontece? Vão ter vários templos funerários que vão estar antecedendo a pirâmide. E aí o faraó e as rainhas vão estar dentro das pirâmides.
mas é como se fosse um grande cemitério em volta. Tanto que as pessoas, os nobres, vão ser todos enterrados no entorno, e podem alguns ser enterrados até dentro da pirâmide junto com o faraó. Mas a questão toda aqui é, nós estamos falando de ritos funerários. Agora, a esfinge, você vê aqui, a esfinge, ela está na entrada, ela antecede a pirâmide de Khafre. Entendeu? Você vem aqui, ó, bem, né? Aqui, ó, o templo da esfinge, a grande esfinge. Aí eu tenho um caminho que eu vou chegar no templo funerário de Khafre e depois na pirâmide. Tem. A esfinge é o grande monstro de proteção da pirâmide. Sim, Gabriel. Ela está protegendo a pirâmide. Tanto que na mitologia, isso vai para a mitologia grega também. Você lembra lá o monstro que se coloca de frente de Édipo e faz a pergunta? É a esfinge. Tá? William? Ô, professor, hoje em dia não tem ninguém mais enterrado em pirâmide, não, né? As múmias que estavam, que já foram descobertas, tá tudo em museu, né? Porque eu sei que, se eu não me engano, não pode visitar a pirâmide. Então, eu imagino que se tivesse lá dentro, a gente nunca ia ver as múmias. Boa, William. As múmias estão aí espalhadas pelo mundo. Tem múmia na Inglaterra, tem múmia. Todos os museus que eu fui tem múmia, tá? Tem múmia em Berlim, tem os salões tem os salões egípcios do Museu Britânico e do Museu de Paris, né? Do Louvre, estão cheio das múmias. Né? Eu tenho um desejo gigantesco de vida de ir conhecer o Museu do Cairo, né? Que aí sim deve ser uma coisa de louco. Mas dizem que a maioria das múmias estão espalhadas mesmo aí. Mas eu não conheço o Museu do Cairo, eu nunca fui no Egito, mas tenho uma paixão gigante aí por ir. Falando em museu, só vou pegar uma pergunta rápida que é fora do assunto, mas é uma tacada só. Existe algum museu que a gente pode visitar no Brasil? Porque eu nunca fiquei sabendo, só soube de um museu quando ele foi destruído. Aí eu fiquei sabendo dele, foi aquele do incêndio. Temos muitos museus no Brasil. Na verdade, você me faz lembrar agora do incêndio da Cinemateca, né? Que aconteceu ontem, né? Mas nós temos muitos museus, tá? Inclusive, nós temos aqui museus no Espírito Santo, né? Centros históricos que podem ser visitados, tá? Tem cidade aqui no Espírito Santo, inclusive Vila de Araguaia, né? Que tem 4 museus, né? Que são casarões que guardam a história do surgimento dos migrantes italianos para cá, tá? Mas nós temos sim museus. Tem o Museu da República, o Museu da Monarquia, né? Nós temos museus de arte moderna, museus, enfim, Museu da Língua Portuguesa, vários museus, tá? Nós não temos um museu com com grandes artefatos de história antiga, que é essa história civilizacional, nós temos pouco, tá? Agora, se a gente for para Ouro Preto, William, Ouro Preto é um museu a céu aberto, né? E tem, obviamente, os museus na cidade de Ouro Preto. Mas aí você não precisa ser só em Ouro Preto, ali em Congonhas, para ver as obras do Aleijadinho, né? As igrejas de Mariana, né? A gente tem museu mesmo. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Só que são museus menores, né? A gente não tem um Louvre, um museu de Berlim, nós não temos um British, né? O Museu Britânico, né? O Prado, né? Que é um museu fantástico, que é o Museu de Madrid, né? Nós tem coisa bacana, né? Eu tive a oportunidade de andar um pouquinho, né? Eu fiquei fascinado, por exemplo, com o Museu de Belém, né? Que é tá lá a tumba do Vasco Fernandes Coutinho,
né, e do Camões. Mas enfim, vamos seguir. Pirâmide. Aqui mais ou menos o desenho arquitetônico da pirâmide por dentro, tá, gente? Né? Geralmente tinha esconderijos, né? Vão ter passagens aqui que vão mostrar algo errado. Essa aqui é... Aí aqui embaixo, aqui no meio, o chamber, Queen's Chamber, né? Que é a câmara, né? Das rainhas. E acima o do rei. Mas então tem toda uma organização, entradas. Isso aqui é gigantesco, né? A tumba, uma tumba falsa, mais na parte subterrânea. Os faraós. Os faraós eram, a gente já sabe aqui, já está quase senso comum, né? O chefe do governo era o rei, torna-se conhecido como faraó. Faraó, a palavra faraó significa casa grande, que é a ideia de acolhimento, né? Então hoje nós também somos governados por um faraó aqui no Espírito Santo. Ah, piadinha! Piadinha! Casa Grande, Faraó, Gol, Espírito Santo, Faraó. Ó. Enfim, sei que é ruim, mas eu tentei. Tinha grande poder, porque se acreditava que era um deus, né? O capixaba nem tanto, né? Não chega a tanto, né? Apesar de ter comprado vacina, isso é bom, isso faz dele perto de um deus. Mentira, mentira, comunista defendendo Casagrande. Vamos lá. O Egito era uma teocracia, já coloquei sobre isso, um estado governado por figuras religiosas, que era o grande sacerdote, né? O faraó era entendido como o grande sacerdote, tá? A burocracia egípcia, faltou um acento nesse I do egípcio aí, né? Ou seja, burocracia, a gente está falando de funcionalismo público, né? O faraó não poderia governar o Egito sozinho, obviamente. Ele era auxiliado por funcionários públicos, que são os burocratas, muitos dos quais eram parentes do faraó. O oficial mais poderoso era o vizir, né? Que controlava os outros funcionários, mas existia uma centena de funcionários menores ou centenas que mantinham o Egito funcionando sem problemas. E aí eu estou falando, gente, por exemplo, dos escribas, né, que cobravam os impostos, né, os operadores, aqueles que controlavam a questão das terras agricultáveis, né, montando os silos, né, porque tinha que ter guarda daqueles bens, os comerciantes, os altos comerciantes, porque vocês acham que esse ouro vai vir do Egito? Vem, a maior parte vem do Egito, porque eles tinham muitas minas, tá? O Egito tinha mina de cobre, mina de ouro, tinha muitos metais, muito metais preciosos, já falei, né? Ouro e cobre, basicamente. Não tinha prata no Egito, não. Tinha pedras preciosas, tá? E uma agricultura grandiosa. Então, isso fazia do lugar, o Egito, um lugar que ou você é um faraó grandioso e respeitado, ou você é um inimigo do Egito que quer conquistar o Egito, tá? Era um lugar estratégico, inclusive, né? Geograficamente, ele está ali, né? Estrategicamente colocado, né? Porque a gente tem a entrada do Oriente e o final do Mar Mediterrâneo. O Médio Império, né? O Médio Império a gente começa ali por volta de 2000, 2100 e vai até 1500, 1650, tá? O Antigo Império entrou em colapso por volta de 2100 por conta justamente de, vamos lembrar, né? Teve obras públicas, teve crescimento, o trabalho obrigatório, mas a partir da 8ª dinastia ocorreu uma série de questionamentos do poder faraônico e isso trouxe desestabilidade, né? Por conta justamente de tribos que vão invadir o delta do Nilo, tribos asiáticas, e que vão, obviamente, interferir nesse mapa político. Então vão ter guerras, conflitos econômicos por quase 200 anos. O faraó perde o poder e os sacerdotes e nomarcas é que vão controlar o Egito. Até que uma nova dinastia começa o Império do Médio Egito
por volta de 2055 a.C., uma forte liderança que vai trazer essa estabilidade, e aí essa forte liderança vai se dar por mais ou menos, né, 500 anos. A gente está falando aqui, na verdade, da 11ª dinastia, que é também conhecida como a dinastia tebana, né? Então a gente vai ter uma evolução militar muito grande neste período. O comércio com terras vizinhas vai ser incentivado, rotas comerciais não eram muito seguras, fortalezas então vão ser construídas ao longo do Nilo para tentar impedir essas invasões, até que por volta de 1650, né, os Hicsos vão invadir, né, os povos turcos, né, os turcos vão invadir o Egito, conquistando o Egito por volta de 1650, tá? Com a expulsão dos Hicsos, tá, se inicia o novo império. O novo império, um governo de quase 100 anos, né, os Hicsos dominaram o Egito durante quase 100 anos, não áspera relação, mas causando muito ressentimento, até que eles são derrotados pelos nobres de Tebas, que se tornam os novos governantes novamente, os tebanos. Eles da 11ª dinastia começam então o Médio Império e retomam o poder, né, dos Hicsos, expulsando os Hicsos também no Novo Império. Então, Mênfis, Tebas, tá? Tem mais um, tinha colocado mais um, né? Aí no Novo Império, então, os faraós vão, obviamente, não podiam contar apenas com a geografia para proteção, principalmente por causa da entrada do Baixo Império, então tiveram que construir, né, uma rede militar poderosa. Né? Eles criam um exército permanente, soldados de infantaria, arqueiros, cocheiros, armas adotadas pelos Hicsos, aprendem a utilizar as bigas dos Hicsos e criam, então, o império. Lembra que nós falamos nos Mesopotâmios das bigas dos Hicsos, que é a biga turca, né? Criam o império. O Egito governará a partir do novo império, vai se expandir além do Vale do Nilo. Né? Ele vai seguir para o sul da Níbia ou da Núbia e para o leste da Ásia, né? Dominando ali parte do leste asiático. Tá? Novo Império aqui, beleza. A gente consegue ver aqui, ó, Biblos e Ugarite, a gente já sabe que é Fenícia, tá? Vai estabelecer relações com os gregos, né, com os cartagineses, né, no norte da África, né, e com os povos da Líbia e da Níbia, tá? Que a gente consegue ver, né, ouro, cobre, pedras preciosas, pedras mesmo, madeira, artigos de luxo que vão sair, né, principalmente, né, dos mesopotâmicos aqui da região assíria e que é o norte do Tigre e da região de Cuxes, tá? O mapa é bem bacaninha. Esse aqui já é péssimo, né? Mas mostra que é o período aonde que os Hicsos se instalaram. Os Hicsos dominaram, na verdade, o Baixo Império, nunca chegaram a conquistar o Alto Império. Por isso que vai vir de Tebas mesmo a reconquista e a renovação do Império, do Novo Império, né? Vou falar agora sobre alguns faraós, bem poucos, tá? Porque eu não vou ficar gastando aqui. Agora vamos falar de Quéops, Kefre, Miquerino, Ramsés, né? Eu vou falar basicamente das mudanças religiosas, então vou precisar de falar de Akhenaton, tá? Amenófis, que é o pai de Akhenaton. Vou falar um pouco de Hatshepsut, né, que foi a única mulher faraó, e um pouquinho de Ramsés, tá? Vamos lá. Hatshepsut.
né? Foi a mais conhecida por incentivar o comércio. Gente, eu nunca vou pedir numa questão e ninguém vai pedir numa questão para vocês escreverem esses nomes certinhos, tá? O único nome que você tem que saber escrever certinho mesmo é Menes, tá? Agora, os demais, não se preocupe tanto com isso aqui, não, tá? Ela é mais conhecida por incentivar o comércio, a única mulher faraó, inclusive se vestia de homem, queria ser tratada como outro faraó, tanto que se apresentava como vestida de homem, estátuas dela como homem. Então é interessante a gente colocar um pouquinho disso. Agora, o único momento da história egípcia que é incompatível com o politeísmo é o período de Amenhotep IV, né, de 1353, e do seu filho, né, a grande reforma chamada a Reforma de Akhenaton, tá? Mas Amenhotep, então, adorava apenas um deus. A ideia era parar com o politeísmo, porque o politeísmo, que era dos nomos, né, fazia uma disputa entre qual era o deus mais importante. Ele queria um deus único para ser o único governante, então não ter brigas entre os deuses. Não adorava apenas um deus, então ele queria fazer um poder político só. Essa adoração bania a adoração a outros deuses. O templo foi construído para Aton, né, por ai, gente, como é que Akhenaton. A pronúncia em português fica aqui de Akhetaten, é Akhenaton, que era filho de Amenhotep, tá? O próximo faraó vai restaurar, né, a adoração aos deuses tradicionais. Aqui a gente tem Amenhotep IV, né? E a importância de Amenhotep também se dá, gente, porque ele vai ser pai de Tutankhamon, que é outro rei, outro faraó do período do esplendor, tá? Que é o Deus Menino, né? Também chamado como Deus Menino. Beleza. Aqui a gente consegue ver Hatshepsut, né? Que é um rosto feminino, tá? Apesar de ser vestida de homem. Quando você olha aqui, né? Você vê que é como se fosse um homem. Aqui você já consegue ver o rosto de mulher, né? Dizem que o rosto, que é uma das questões aí dos arqueólogos, né? Que o rosto dela foi o rosto que se construiu o rosto da esfinge, a face da esfinge. Hatshepsut, né? E família. Aí os grandes templos, né? Amenhotep IV, família. O templo de Aton, né? A gente poderia ter colocado aqui, ó, outra escrita. Akhetaten, gente, é também o Akhenaton, né? É a mesma coisa. A gente geralmente fala Akhenaton. Ramsés, né? Gigantesco faraó também. O Egito expandiu muito o império com ele, campanhas travadas na Núbia, na Síria, um novo inimigo por volta de 1250, os hititas invadiram a Mesopotâmia, já falamos sobre isso. Ramsés o Grande se rivaliza com os hititas, trava depois uma trégua, Ramsés casou-se com uma princesa hitita e o conflito vai terminar. E aí, Ramsés, para manter o poder, né, cria as regras ou as leis de Ramsés. Reinado marcado com esplendor, construiu mais templos e monumentos do que os outros faraós e conquistas políticas e artísticas. Parece que alguém está falando comigo aqui. Ixos é a mesma coisa que Hititas, André? Não, não são. Tá? Os hititas é um povo. Gente, os hititas são um povo turco, tá? Os Ixos também é um tipo de povo turco. Agora, eles não são os mesmos. Espera aí, rapidinho. Deixa eu fazer aqui. Agora eu fiquei com dúvida.
Ixos eram povos estrangeiros. Nunca vi que fizeram o processo de invasão no período de Menental-Rap, que é a 8ª dinastia, tá certo. Não, 8ª dinastia não, que é a 11ª dinastia. Não tem nada a ver com Hitita. O nome... Alguns até colocam como se fossem os mesmos. Tô olhando aqui, velho. Eu nunca parei para pensar nisso. Ixo significa senhores das terras estrangeiras. Tá. Alguém achou aí que eles são os mesmos, gente? Vocês vão me pegar agora, porque eu nunca relacionei um com o outro. E poderia bem ter relacionado, tá? Deu uma pane em mim, porque agora eu fiquei com dúvida. Deu mesmo. Pane no sistema. André me colocou aqui, me apertou. Porque eu sempre soube das produções militares dos Ixos como estrangeiros, mas eu nunca olhei, procurei no mapa onde que os Ixos habitavam antes da invasão egípcia. E os hititas eram turcos. Beleza. A gente, inclusive, coloca como mesopotâmicos. Invadiram durante a 12ª, depois da dinastia, mercenários. Avaris. Deixa eu ver onde que fica Avaris. Não. Falam que eu tô achando aqui que informação de que os Ixos são o quê? É um povo semita asiático. Os hititas é um povo turco. Eles não são. Os hititas não são um povo semita asiático. É. Aqui. Achei um de uma infoescola, o único que eu loguei, que eu achei. São conhecidos pelo nome de Ixos, um grupo misto semita-asiático que se estabeleceu no norte do Egito durante já está falando aqui da 13ª dinastia. Boa parte que sabemos sobre a origem e história dos Ixos vem de fontes egípcias escritas dos egípcios. Fundaram Avaris. Capital do Egito. Avaris é a capital dos Ixos no Egito. Os egiptólogos convencionalmente traduzem a Mu como asiáticos. Historiador judeu Flávio Joséfo foi o primeiro a utilizar o termo grego Ixos, traduzindo equivocadamente como pastores reis. Especulam-se que eram urritas ou mesmo hititas. Porém, muitas características deste povo permanecem ignoradas. Outra provável hipótese sobre os Ixos é que eles entraram pacificamente no território egípcio como imigrantes, vindo primeiro das atuais Líbano e Síria, e depois de Chipre e Palestina.
começaram a se casar e exerceram poder como elite por um bom tempo depois. Olha, a possibilidade, então, André, de ser, vamos lá. Ixos, especulam-se que eram urritas ou mesmo hititas. Você pegou, Ana Carol, você pegou do mesmo lugar que eu peguei, que eu achei. Gente, a inteligência dos caras, ao invés de tomar o poder lutando, entram lá, casa, sobe o poder. Eles não viram nenhuma mensagem, mas tudo bem. Acaba achando a mesma coisa, beleza? Viu? Agora ele viu. Beleza, beleza, beleza. Então, assim, mas é o único site que eu vi, porque nos 2 livros que eu usei para fazer as aulas, por exemplo, não tinha nada, né? E eu confesso que nesses anos foi uma pergunta bem capciosa, porque eu nunca relacionei. Então, quer dizer, pode ser que os Ixos sejam hititas. Pode ser que os Ixos sejam hititas. Ou uritas. E aí, vamos falar sério, nunca estudei nada sobre esses povos aí, tá? Vamos dar sequência, então. Aqui, até porque o Império Hitita foi muito grande. Eu não entendo por que não chamariam logo esses Ixos, quando teve as invasões dos Ixos, de hititas. Porque os hititas merecem um capítulo na história, porque é a origem do povo turco. Você consegue ver aqui, ó, o Império Egípcio e o de Ramsés III, né? Aqui que subiu aqui o Egito todo, além do Egito, pegou aqui os fenícios, os cananeus, os filisteus, os hebreus, tá? E aqui o Império Hitita, que conviveu junto. Então, por que não colocou, nenhum lugar coloca que o Hitita dominaria o Egito? Tudo bem, Nicolas. Tá? Então, nós temos aí uma questão aí. Por que não... Tá bom, vamos pensar o seguinte, né? Que, né, uma fração do povo hitita possa ter descido aqui o Chipre, né? Tava ali falando ali no trecho que a gente achou junto, e que ao chegar no Egito, eles foram chamados de Ixos, ou que Ixos é uma parcela do povo hitita? Não sei. Vamos lá, que eu tenho Ramsés novamente. O Museu do Templo de Ramsés. O Ramsão. Né, pirâmides em Abu Simbel. O Templo de Ramsés II para Abu. Abu Simbel, Templo de Nefertari. E múmias, né? Múmia. Coloquei mais foto de múmia aí. Vamos lá. Declínio do Egito. Os sucessores de Ramsés enfrentaram desafios à autoridade, grandes invasões do Egito, os impérios foram devastados pelos povos do mar, e aí o fim do império, do Alto Império, não se dá pelos Ixos, se dá pelos hititas. Enfraquecimento do controle do Egito sobre a Síria. Percebem, gente, que se fosse a mesma coisa, a gente não encontraria essa informação? Mas beleza. O Egito se dividiu em pequenos estados, né? Governantes estrangeiros vão se dar ali por volta de 700 anos, e aí vão ter cusritas, líbios, assírios, persas, gregos e os romanos, tá? Então, vão fracionar, vão fatiar o Egito aqui ao longo do tempo, tá? Elementos da cultura egípcia. Os antigos egípcios são famosos por sua religião, a gente já sabe disso, suas práticas funerárias e seus avanços na arte, na escrita e na ciência. Os egípcios, né? Peraí, só isso? Ah, sim. Os egípcios adoravam muitos deuses politeístas, só o período ali do deus Atom, que a gente experimentou um período monoteísta no Egito. Alguns desses, os primeiros dias do reino, alguns desde os primeiros dias do reino, então, no caso, vão estar presentes na cultura egípcia. Acreditava que os deuses controlavam todos os eventos naturais. Os deuses e deusas principais, né? O deus do sol sempre uma figura chave, que é Ra, o deus Ra,
mais tarde ligado ao deus do céu, né? Então vai se tornar Amon-Ra, né? E exemplo do deus Sol em Karnap, o maior, que é o templo de Karnap, que é o maior já construído no Egito, que é o templo de Amon-Ra. Anubis, né, o protetor dos mortos, pesava as almas para decidir o destino delas. As almas leves, na verdade, pesava a alma, pesava o coração. Colocava o coração no lado da balança e uma pena no lado da outra. Se o coração fosse tão leve quanto uma pena, viveria uma vida no paraíso. Se a alma fosse pesada, seria considerada indigna, e aí ele jogava o coração para um crocodilo comer, né? Aqui temos o Templo do Sol em Karnap, o Lago Sagrado de Amon-Ra, mais templo. Muito bacana essas ruínas. E aí nós temos a triade, né? O pai, a mãe e o filho, né? O Deus Pai, Deus a Mãe e Deus Filho, né? Osíris, Ísis e Horus. Osíris introduziu a civilização no Egito. O irmão de Osíris, Sete, matou Osíris. Por isso que, gente, quando a gente vê as figuras do Osíris, a gente vê ele verdinho. Tá? Também entendi assim, Ana Carol. Né? A gente vê o Osíris verdinho, porque ele teria ressuscitado dos mortos, né? Ísis vai reconstruir o corpo de Osíris, né? Mas Sete, então, que é o cabeça de boi, né? Mata Osíris e espalha os pedaços pelo Egito. A Ísis retoma os pedaços, trouxe Osíris de volta à vida. E Osíris vai se tornar, por isso, o novo juiz dos mortos, substituindo Anubis, porque ele próprio teria morrido, né? Aí outros deuses, né, maiores, Ator e Tote. Ator era a deusa do amor, com cabeça de vaca. Tote era o deus da sabedoria, que era também conhecido como o professor, que por isso, inclusive, é conhecido como também o Hermes 3 vezes Egisto, né? Hermes Triegisto, que é o pai do hermetismo antigo. Né? E é por isso que eu tenho um Tote, que significa o professor, né? Ou a sabedoria. Né? Haviam também deuses locais com poder sobre pequenas áreas ou famílias isoladas. Né? Então, aqui, Ra, né? Amon, Anubis, Osíris, Sete, Ísis, Horus, Ator e Tote. Gente, Horus é a história mais fascinante para mim, é de Horus, tá? Horus tinha 12 apóstolos, Horus andava sobre a face das águas, Horus multiplicava peixes e pão, Horus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A história de Horus é bem bacana, né? Você conhece alguém parecido? Mitra, o deus persa. Ah, beleza. Mitra, que era um deus solar, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, tinha 12 apóstolos, andava sobre a face das águas. Vocês entendem, né, que a gente está falando de que as tradições religiosas, então, possuem estruturas muito parecidas, né? Professor está querendo que eu perca minha fé no Senhor Jesus. Não é, gente. Pelo amor de Deus, não se trata disso, tá? Gente, a aula tá quase acabando, mas eu vou continuar ela, tá? Se você tiver que sair para almoçar, eu já vi que o pessoal tá indo porque já deu o horário da aula. Vocês ficam à vontade, depois vocês olham a aula que vai ficar gravada, tá bom? Aliás, gente, falando dos NetGeru, quem quiser saber de Anubis, chama no Zap que eu tenho um resuminho charmoso demais. Miuri, sempre arrasando, né? Manda para mim também, Miuri, no Zap. Pode ser?
Beleza. Templos e práticas religiosas. Os templos construídos para homenagear fornecer lares para os deuses. Ruínas ainda podem ser bem vistas e visitadas no Egito. Recursos decorados com estátuas enormes, pinturas elaboradas, entalhes detalhados. Possui os obeliscos, né, que são espécies de zigurates, né, que eram pilares altos e finos com topos em forma de pirâmide, feito uma peça única de pedra, esculpido com design intrincados, né? Então eu coloco aqui alguns obeliscos, né, que também eram clássicos, né, com uma espécie de faróis, né, egípcios. Templos e práticas religiosas, rituais para atender às necessidades dos deuses, né, estátua do deus limpa e renovada diariamente. Isso mantinha os deuses vivos, em troca os deuses traziam prosperidade no Egito. Era assim que eles faziam os rituais, né? Lavando, limpando, deixando o Deus sempre limpinho. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de cuidar, né? Pessoas comuns não participavam dos rituais, os egípcios comuns nem entravam nos templos, as pessoas adoravam os deuses em festivais anuais. O processo de mumificação também é bem bacana, né? Que é o ponto central, talvez, da religião egípcia, era a crença na vida após a morte, uma terra dos mortos onde as almas iriam viver. Por causa dessa crença, os egípcios desenvolveram rituais elaborados a respeito da morte e do sepultamento. E aí tinha um ensinamento, né? O corpo físico morre e liberava o Ka, que é a vida, né? A alma, perdão. Esse Ka era a personalidade do indivíduo. O Ka precisava de comida e bebida para sobreviver, então por isso que se colocava muita comida e bebida no lugar de sepultamento, tá? Procurou-se evitar a decomposição para que o Ka não desaparecesse até o dia do juízo, e aí tinha então que fazer o processo de mumificação, né? O processo desenvolvido para prevenir a quebra do corpo. A mumificação apenas era para reis, a família real, né, no início, mas depois já tinha mumificação, as pessoas queriam ser eternas, então dava um jeito de ser mumificada também. Então, múmia, gente, não é só de faraó, tá? Né, da família real. A gente depois esse processo ele vai ser ampliado no Alto Império. O processo depois vai ser disponível para qualquer um que pudesse pagar esse processo. Como que era esse processo de mumificação? Os órgãos internos eram removidos, o coração era deixado no corpo, mas ele era também embalsamado. O corpo, então, era envolto de tiras de linho, mas aí, gente, tem todo um processo, desse processo de embalsamar, né, de bálsamos, né, e a características pintadas na múmia para ajudar a reconhecer o corpo. Inclusive, nos tempos, quando a pessoa, quanto mais rica, e no caso do faraó, a história da pessoa era as paredes para ele saber quem ele era, né? E aí ele ia encontrar todo mundo ali, né? Os bichos de estimação, morreu o faraó, matava os bichos de estimação tudinho também. Morreu o faraó, as mulheres do faraó também eram mortas, né? Para ir junto imagina o desespero dessa galera quando morre o faraó, né? Me fudi e morri também, né? Porque ele levava todo mundo, tá? Desculpa aqui a palavra de baixo calão, tá? Miuri coloca ali, a gente falando, a Nana colocou, mano, sim, inclusive se você quiser recomendar aí materiais, a gente adora uma leitura extra. Beleza, Miuri, depois eu passo algumas coisas. Né? E essas histórias são muito bacanas, né? As posses iam para dentro também, né? Os egípcios eram mortos e sepultados com os pertences necessários para a vida após a morte, comida e bebida para o Ka, né? Faraós e nobres enterrados também com os tesouros e riquezas. As tumbas eram cheias de estátuas de servos. Os egípcios pensavam que as estátuas ganhariam vida, né, para servir o Ka. Também continha modelos de animais, carruagens, barcos, decorações, as paredes pintadas com cenas da vida da pessoa, com histórias sobre os deuses, e os egípcios acreditavam que as figuras ganhariam vida e maximizariam a felicidade do Ka, né? Aqui, né, essa cena aqui, inclusive, não está no Egito mais, eu tive a oportunidade de ver essa cena, está no Museu Britânico, tá? Essa parede aqui, né, que é aqui o faraó sendo conduzido por Anubis pesando o coração, né? Aqui
Tote fazendo o acolhimento, então, do faraó, que é levado, então, por Hórios até Osíris, tá? Uma passagem bonita, né? Ó, beleza? Então, ó, vem aqui, ó. Ele é levado por Anubis, Anubis pesa o coração, Tote dá a sabedoria, Horus conduz o faraó até a presença de Osíris. Bem bacana. Isso aqui são os vasos canópticos, né? Que são os filhos, 4 filhos de Horus, que são os guardiões dos órgãos, né? Em Sete, com cabeça de homem, guardava-se nesse vaso o fígado embalsamado. Rep, com a cabeça de babuíno, guardava-se os pulmões embalsamados. Do Ametef, com cabeça de chacal, é esse aqui do Ametef. O estômago. E Querrensenuef, que é o falcão, guardava-se os intestinos, tá? Os intestinos bem lavadinhos, tá? E embalsamados também. Professor, e não se guardava o cérebro, não? Aí aqui uma brincadeira, né? Coração, guarda, né? Pulmões, guarda também, salva aí também, né? Cérebro, e aí no outro lado da vida, em algum lugar no outro lado da vida, né? O faraó sem o seu cérebro embalsamado, né? Então, sim, André, eles transportaram a gente não viu lá na Mesopotâmia todos os azulejos do templo de Nabucodonosor? Tirava tudo, brother. Né? Esses museus lá na Europa têm templos inteiros, né? Tem um templo dentro do Museu de Berlim, que é o templo de Artemis, inteiro dentro do museu. Eles pegavam, cortavam e partiam, né? E depois reconstruíam. Entendeu? Ana Carolina, e se o senhor conseguir disponibilizar esses slides dessa aula e das passadas para a gente, ajudaria muito. Ana, é só ver a aula de novo, tá? Os slides todinhos, certinhos. Se lembrar que hoje eu li sobre o Egito. Isso me faz lembrar de uma hora em que eu li sobre o Egito Antigo, porque o que eles não deixavam as coisas no lugar de onde elas não vê. Ana, por quê, né? Por quê? A pedra de Roseta, que vai permitir a tradução dos hieróglifos egípcios, está no Museu Britânico, entendeu? É um marco da história egípcia, não é nem do Egito mais, tá? A pedra de Roseta deveria ser do Egito, mas tá. Múmias, tá? Corpos mais bem conservados. Aqui um sarcófago. Gente, a conservação era tal. Olha a beleza desses corpos mumificados. Eu acho isso lindo demais, porque, gente, nós não estamos falando de 100 anos, não. Nós estamos falando de milhares de anos com os corpos conservados. É lindo demais. Eu, André, acho muito bonito, tá? Vida do cotidiano e um pouquinho de vida social para a gente terminar a nossa aula, né? Os arqueólogos aprenderam muito com os itens enterrados nas tumbas e nas imagens pintadas nas paredes das tumbas, né? Porque mostravam como a sociedade funcionava, né, no período. A estrutura social, ela é bem parecida com o que a gente sempre teve nas estruturas sociais humanas, né? O grande líder no topo da pirâmide, o faraó, nobres e sacerdotes logo depois artesãos, escribas, mercadores, médicos, e na base da pirâmide, os camponeses e os escravos, que correspondiam a 90% da população, né? A estrutura, 90% era campesina, às vezes eram recrutados para construir grandes obras públicas, né? E recrutando também para Minas e para o exército, né? Os camponeses, tá? Né? O sistema de classe do faraó acima de todos, né? A classe nobre já coloquei para vocês, né? Os oficiais de governo, a burocracia e os homens livres e, obviamente, os sacerdotes, né? Uma classe média aqui formada pelos comerciantes, pelos escribas, pelos médicos, pelos soldados
e por trabalhadores com qualificação. Obviamente, nós não estamos falando de camponeses e escravos que estavam na base da pirâmide, que era, obviamente, o maior dos grupos, né? E, obviamente, esses fazendeiros, então, aqui, eles tinham que pagar tributos, né, para o faraó aí, né, que tinha a maior parte da riqueza, né, em torno de 3/5 de tudo que era produzido. Os escravos não eram uma grande parte da população, né? Os egípcios não foram uma civilização de muitos escravos, né? A gente parece que tem essa impressão por causa dos hebreus, mas são poucos os escravos egípcios. A maioria dos escravos eram ou criminosos condenados ou prisioneiros de guerra, né? Vão ter mais escravos no período de Ramsés, aí os egípcios, os hebreus são um exemplo deles. O status, a sociedade egípcia era menos rígida do que outras civilizações, por isso que a gente está falando, inclusive, de classe, não de estamento, não estamos falando de casta, porque você poderia estudar e se tornar, por exemplo, um escriba, então, para ganhar status, então era possível subir na sociedade, né? Obviamente que a estrutura da vida familiar dependia da casa, né? Então, os faraós tinham mais de uma esposa, a maioria dos homens apenas uma. Os faraós casaram-se com as irmãs para manter o sangue real, né? A maioria viviam em unidades familiares com o pai, com o chefe de família, né? Os mais pobres viviam em cabanas, os mais ricos em casas de tijolos e os nobres viviam nos palácios, né? O principal dever da mulher era de cuidar da casa e dos filhos, né? Uma sociedade patriarcal, né? As mulheres egípcias mas tinham mais direitos do que em outras civilizações como as mesopotâmicas, né? Porque até como as gregas, elas podiam trabalhar fora de casa, podiam ser sacerdotisas, né? Podiam ter propriedade privada, podiam se divorciar, né? Poucas crianças eram educadas à época, né? O adulto que tinha que se instruir. Os egípcios prestavam muita atenção para a aparência, inclusive cortavam, raspavam a cabeça por conta dos piolhos, né? E usavam perucas, né? Além de perfume, maquiagem. Contam que talvez um dos prováveis motivos da morte de Cleópatra tenha sido o uso de maquiagem, né? Porque era feita com base de chumbo e metais preciosos, metais pesados, tá? As crianças não usavam roupas até a adolescência, isso é uma característica, é uma curiosidade interessante também, né? E, óbvio, tinham esportes, pesca, vela, jogos de tabuleiro, eles gostavam demais, né? Inclusive, muitos dos jogos que a gente tem hoje, né, muitos não, né, mas alguns jogos egípcios de tabuleiro chegaram para a gente, né, que eram jogos matemáticos. A antiga civilização egípcia durou mais de 2000 anos e fez muitos avanços, particularmente na arte, na literatura, na ciência. A arte egípcia, a gente já viu já bastante, é muito distinta e facilmente distinguível de outras civilizações, né, pinturas detalhadas e coloridas, história dos deuses, fatos do dia a dia, a maioria nas paredes das tumbas, né? Em alguns manuscritos também a gente encontra também. Esculturas sempre de grande porte, imponentes, a maioria mostrando deuses, faraós, mostra poder e majestade. A grande esfinge talvez seja a mais famosa dessas esculturas, né? E a gente tem aqui o interior, né? Horus abençoando, né, que era um deus solar, abençoando a agricultura quando recebeu o sacrifício, a história da vida ali, fotos antigas da esfinge quando começaram as escavações no Egito. Vocês vão vendo aqui o tamanho das pessoas, né, do tamanho da esfinge, e a quantidade de terra, essa terra aqui já foi toda tirada, né, descobrindo de fato as pirâmides. Hoje a gente está assim, é um parque arqueológico importantíssimo. A escrita egípcia, a gente sabe também que são os hieróglifos, né? Foram escritos políticos que registravam eventos em grande detalhe, compuseram belas canções e histórias. No entanto, antes que pudessem criar até mesmo o conto mais simples, precisavam de um sistema de escrita, então que era o hieroglífico, né? Não era um alfabeto, né? A gente sabe que o primeiro alfabeto foi o fenício, né? Mas usavam símbolos de imagem para representar objetos de escrita formal, né?
Tinham outros sistemas mais simplificados, né, com textos religiosos hieráticos, escritos demóticos, jurídicos e literários. Então, outros sistemas de escrita menos complexos que os hieróglifos, né? Então, eram mais simples, né? Os egípcios usavam a polpa do papiro, que crescia ao longo do Nilo, para fazer os rolos, né? E esse papel, né, tinha uma alta resistência. A gente tem ainda, até hoje, rolos de papiro. Aqui a gente tem uma foto da Pedra de Roseta, né, que está no Museu Britânico, que permitiu a gente, vou chegar nela aqui mais certinha, aqui, que permitiu a gente conseguir, lá tem um detalhe da pedra, aqui da parte superior da pedra, conseguiu, era uma tábua escrita, né, em 3 idiomas, né, que estava em hieroglifo, demótico e grego. E aí, por conta do grego, a gente conseguiu traduzir os hieróglifos e então desvendou o mistério da escrita egípcia, né? Jean-François Chapoleon foi o tradutor da Pedra de Roseta. Os egípcios foram gigantescos na matemática, né? Tinham um profundo conhecimento da aritmética, né? Da geometria, das engenharias e, obviamente, a junção, né, de geometria com aritmética e engenharia. A gente tem a construção das pirâmides aí como exemplo. Na ciência, a cultura egípcia também se desenvolveu muito, principalmente com a medicina. Eram mestres de anatomia, né? Obviamente que os estudos para fazer a mumificação vão resultar em, obviamente, tratamentos médicos muito importantes, né? Tratamento de feridas, eles realizavam cirurgias, usavam medicamentos feitos de plantas e animais, né? E prescreveram regimes básicos de higiene para controlar as doenças, né? Um povo que vivia em condições de muitas pragas, então eles criaram circuitos de higiene que vieram para a gente enquanto uma tradição de cultura egípcia, né? E os egípcios, né, tinham também os povos do extremo sul do Egito, né? Que também são chamados de Cuxes ou Cuxites, tá? Que é a cultura da Níbia. Percebam aqui que eles também têm pirâmides, não são pirâmides tão grandes, né? Mas que são templos funerários e que vão adotar os sistemas de hieróglifos e o sistema de escrita egípcio, que vão adotar a religião egípcia, então formam uma espécie de um só povo. Na maioria dos escritos a gente vê as influências, né, que sofreram os cuxitas e, obviamente, vão influenciar, né, o desenvolvimento de toda a Núbia, né? E aí eu coloco aqui uma tradução aqui do texto em inglês, né? O reino de Cuxi também é conhecido como Antiga Núbia, né, que é um reino africano da antiguidade. Existiu aproximadamente entre 2000 a.C. e 350 depois de Cristo. Teve início na região sudeste do continente africano, mais especificamente nos planaltos da Núbia, que é o atual Sudão, tá? A Líbia, né, estava do lado oeste do Egito, né? Mas eram povos mais nômades, né, menos desenvolvidos que os cuxitas, tá? A capital desse reino ficava em Napata. A palavra Cush era o nome que os egípcios davam à região da Núbia. Então eram cuxitas porque moravam na Núbia, né? Muitos historiadores consideram o reino de Cush um dos mais importantes estados da antiguidade africana. As principais características econômicas, políticas e culturais, né, são poder político ficava concentrado na mão de um rei, tinha um rei. A exemplo dos seus vizinhos egípcios, possuíam uma religião politeísta, acreditava em vários deuses, inclusive muitos dos deuses eram compartilhados, eram deuses da região, não eram deuses apenas egípcios, eram deuses africanos. Os deuses cuxitas eram antropomórficos, seres humanos e animais misturados, igualzinho do Egito. Também acreditavam na vida após a morte, enterravam os mortos em tubas e formatos de pirâmides. Os cuxitas
receberam forte influência política, principalmente através da dominação militar dos egípcios. Mesmo assim, desenvolveram uma rica cultura própria. Por volta do fim do século XX a.C., com o enfraquecimento do Império Egípcio, o reino de Cush conseguiram sua autonomia política. Último slide, tá, gente? Em 747 a.C., o rei cuxita Piangi conseguiu dominar o Alto Egito, apenas o Alto Egito. Foi no período, né, já de decadência egípcia, tá? Vamos lembrar que a civilização egípcia dura até o século VI a.C., nós estamos falando do século VIII a.C., estabelecendo a 25ª dinastia egípcia, tá? Vamos perceber aí que vai ser 25, 26, 27, 28, 29 e 30, tá? Vão ser dinastias muito menores com relação ao tempo nessa decadência aqui. Em 715, o faraó cuxita Shabaco conseguiu unificar o Egito, colocando sua dinastia no comando do reino. O domínio cuxita no Egito durou até 654, quando a região foi dominada pelos assírios. No século VI a.C., a capital do reino de Cush foi transferida para Meroe, situado na região sul. A economia do reino de Cush era muito dinâmica e diversificada, viviam basicamente de agricultura, também do Nilo. Vão lembrar que o Nilo nasce na Núbia, tá? O comércio marítimo praticamente nas águas do Mar Vermelho, fazia costa com o Mar Vermelho e não com o Mar Mediterrâneo, também teve grande destaque, né? O artesanato também era muito desenvolvido, faziam objetos de ouro, marfim, ébano, também dominavam as técnicas de fundição do ferro. Com relação à arquitetura, construíam palácios, pirâmides e templos, teve grande influência dos egípcios, né, nesses processos de construção, e grande parte das cidades do reino ficavam localizadas à margem do rio Nilo. Possuíam uma escrita baseada num modelo de alfabeto, tinham também bem desenvolvida a matemática, tá? Mas não é devidamente, a gente não encontrou uma pedra de Roseta para traduzir o alfabeto de Cush. Muita coisa, né, gente? Muita coisa, muita coisa. É isso, pessoal. Vocês são os vitoriosos, ter me aguentado aqui até esse tempo. Queria agradecer imensamente a paciência de vocês, dizer que foi muito bacana esse tempo que nós ficamos juntos. Obrigado por tudo e a gente se vê, né? Por favor, façam a atividade, estudem para fazer a atividade, não percam essa oportunidade de começar já com 20 pontos ganho, tá? Não vai ter nada de outro mundo, mas vocês precisam ver as aulas, dar uma olhada para isso, para conseguir dar conta dos exercícios, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê, né, aí em breve, tá? Beijo grande, tchau, tchau. 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 Tchau, professor. Tchau, professor. Valeu. Bom fim de André me semana. fez Tchau, Obrigada. Fiz também. André me fez a pergunta mais difícil